A ideia de se ter liberdade sem limites pode parecer um tanto atraente para alguns. E poucas pessoas gostam de viver segundo uma lista sobre o que se pode ou não pode fazer. Mas será que é mesmo vantajoso ser livre para fazerem o que bem entendem? Uma ilustração nos ajuda a responder essa pergunta, irmãos. Imagine uma cidade sem leis de trânsito, onde não se exige carteira de motorista, as pessoas podem dirigir do jeito que quiserem, mesmo sob o efeito do álcool, sem se preocuparem com os limites de velocidade, sinais de parada, semáforos, ruas de mão única ou faixas de pedestre. Como que seria isso? Agora, seria desejável ter esse tipo de liberdade, irmãos? Claramente que não, pois o resultado seria um caos total, uma verdadeira confusão, uma grande bagunça, não é mesmo? Embora as leis de trânsito restringam a liberdade das pessoas em certo sentido, não temos dúvida de que essas leis elas protegem tanto motoristas quanto os pedestres. E é para o nosso próprio bem que estas leis elas existem. E a maioria das pessoas elas reconhecem que é necessário haver padrões específicos em pelo menos algumas áreas da nossa vida. Mas onde podemos encontrar orientações sobre moral, comportamento que sejam confiáveis e que nos beneficiam? Com certeza, os únicos que são confiáveis são os padrões de conduta encontrados na Bíblia, na Palavra de Deus, que vem do nosso Deus Jeová. Ao contrário dos padrões humanos, os padrões de Deus, eles não mudam. Nós vamos ver nesse discurso, meus queridos irmãos e amigos, como que os padrões da Bíblia mostram a personalidade de Jeová e como nós podemos nos beneficiar por seguir esses padrões em nossa vida. Na realidade, os padrões de Jeová, eles são sempre os melhores. Eles são sempre os mais amorosos. Pois Jeová, ele é um Deus de amor. E tudo que ele faz é por amor. Conforme diz a sua palavra, a Bíblia, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, né? Ele, Jeová Deus, ele nos dá também orientações de moral e comportamento porque ele nos ama. Conforme eu convido os irmãos a lermos juntos, por favor, tanto os irmãos que estão presentes como os amigos que nos visitam, leamos juntos, por favor, o livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17 e o 18. Isaías, capítulo 48, versículo 17 e o 18, que diz assim: Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então, a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas no mar. Jeová, nosso Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Ninguém é superior a ele em pensamentos, palavras e ações. Por ser o nosso Criador, ele reconhece as nossas necessidades e as supre com abundância. E certamente ele sabe nos instruir. E quando aplicamos o ensino divino, tiramos proveito disso e usufruímos verdadeira felicidade. Quando aceitamos esse convite sincero, Jeová ele se torna de certa forma o nosso ajudador. Ele mostra como podemos andar em verdadeira paz e harmonia. É tolice adotarmos como alternativa
essas teorias e filosofias deste mundo em decadência, não é mesmo? Mas os padrões da Bíblia, com certeza, é o que nos beneficiam. Nós vamos considerar a partir de agora, irmãos, alguns padrões que são para o nosso próprio bem e felicidades duradouras. Nós vamos ver, como por exemplo, que os padrões para a vida familiar, que destacam a importância de mostrar amor, colocando os interesses dos outros na frente dos seus. Vamos ver que conselhos nós encontramos aqui para os casais, no âmbito familiar. Aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28 e depois o 33. Vamos ler juntos? Efésios, capítulo 5, o versículo 28, depois o 33, que diz assim: Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. O 33. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Que conselhos oportunos, não é mesmo? Tanto os maridos como as esposas se beneficiam desses conselhos. Mas que orientações a Bíblia aqui dá para os maridos? A Bíblia menciona que Jeová escolheu o marido para ser o cabeça da família. Sendo assim, ele espera que as decisões do marido ajudem a família inteira. E conforme nós vimos no texto, a Bíblia diz para o marido que o marido deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. O que isso significa? Uma pessoa em sã consciência jamais deixaria de se cuidar, provendo as suas necessidades diárias, por assim dizer, e cuidando do seu próprio corpo, ou de si mesmo. Do mesmo modo, o marido amoroso, ele trata bem a sua esposa, tanto em casa como na frente de outras pessoas. Ele protege, a faz do seu melhor para cuidar das necessidades físicas e emocionais de sua esposa. E acima de tudo, ele cuida também das necessidades espirituais dela. O marido que cuida da sua esposa com amor fortalece a sua amizade com Jeová. Por isso, marido, se você seguir esses padrões estabelecidos por Deus para o casamento, você será bem-sucedido e feliz. E agora, que conselhos a Bíblia dá para as esposas? Como vimos aqui no texto, no versículo 33, a palavra de Deus diz que a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. E como que ela pode fazer isso? Por dar valor às boas qualidades do marido e ao esforço que ele faz para cuidar dela e dos filhos. E por mostrar também submissão ao arranjo da chefia, estabelecido por Deus. A esposa também, ela pode mostrar respeito por apoiar as decisões dele e por falar com ele de modo bondoso, mesmo que ele não seja cristão. E também, a esposa, ela não fala mal do seu marido para outras pessoas. Então, se a esposa também seguir esses padrões, essas orientações na família, ela também será muito bem-sucedida e feliz. E para os filhos, será que temos alguns conselhos? Com certeza que sim. Leamos agora a carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, que diz: Filhos, sejam obedientes aos seus pais, em união com o Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Notem que ser obediente aos pais é considerado sinônimo de honrar pai e mãe. E a palavra grega traduzida para honrar tem um sentido de prezar ou determinar o valor de modo que ser obediente
requer mais do que relutantemente seguir regras dos seus pais, do que podem ou não podem fazer, ou que talvez possam parecer desarrazoadas. Deus ele requer de vocês, queridos filhos, que estimem muito a seus pais, que dê valor às suas orientações, que são baseadas na Bíblia. Já os pais, eles devem ensinar os seus filhos com amor. Por isso, pais, não sejam muito permissivos e nem rígidos demais. E os filhos têm que se esforçar em serem obedientes aos seus pais e o honrarem. Bem, no que diz respeito ao âmbito familiar, conforme nós consideramos aqui, irmãos, imaginemos uma seguinte cena, né? Um casal de mão dadas, olhando um para o outro com amor. Esse sim deve ser uma atitude que um casal que serve a Jeová deve ter. E também, ao redor desse casal, talvez podemos imaginar outras cenas, como por exemplo, o marido que leva o chá para a esposa na sua cama, quando ela está doente ou em outras ocasiões. O marido e a esposa lavando e secando a louça juntos. Seria uma imagem mental interessante. Marido e esposa estudando a Bíblia juntos, que é muito importante, né? Marido e esposa andando de bicicleta, né? Passeando junto. Marido e esposa conversando sobre um problema. E na questão dos filhos, um pai que se abaixa para falar com a sua filha de maneira amorosa, né? Sobre talvez uma situação que ocorreu. Então, conforme nós vimos, né? Quando cada um na família faz o seu papel, tanto marido como esposa e filhos, e seguem as orientações de Jeová, toda a família sai ganhando, né? Pois os padrões de Jeová, eles são sempre os mais sábios, né? O Jeová ele tem muito mais sabedoria e conhecimento do que todos nós. Por isso, se vivermos de acordo com os nossos próprios padrões, é realmente algo muito perigoso, né? De acordo com o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 12, lá diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas por fim leva à morte. E existem muitos exemplos de pessoas que passaram a vida inteira fazendo algo que achavam que era certo, mas depois descobriram que, na verdade, estavam erradas. Mesmo que alguém tenha boas intenções, ela ainda pode sofrer as consequências por causa das decisões ruins que a tomam. Mas as orientações de Jeová, elas são sábias. E quando seguimos e somos muito protegidos por esses padrões. Querem ver? Leamos o que diz aqui Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7. Abram suas Bíblias, por favor. Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7. Que diz: Pois Jeová é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos e é um escudo para os que andam em integridade. Como vimos, Salomão ele destacou, né, que o próprio Jeová dá sabedoria. Jeová lhe dá livre e generosamente sabedoria, conhecimento e discernimento a todo aquele que está disposto a procurá-lo. Certamente temos todos os motivos para dar valor ao nosso estudo pessoal da Palavra de Deus, né? Mesmo que requira um certo esforço, né, disciplina e sacrifício, mas vale a pena. Na sua palavra nós encontramos informações sobre todo e qualquer tipo de assunto, né, para nos ajudar. Inclusive, esse é um outro assunto que nós vamos considerar, que é os que seguem os padrões da Bíblia sobre o sexo, eles são muito bem beneficiados. Por exemplo, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, para fugir da fornicação. Isso significa que uma pessoa ela deve ficar o mais longe possível de qualquer coisa que possa levá-la a cometer imoralidade sexual. Por exemplo, para permanecermos moralmente limpos, é essencial não termos amizade com pessoas que rejeitam, né, os princípios de Deus sobre o sexo e alimentar
a mente com pensamentos imorais também pode levar à imoralidade sexual. Então, por que é importante seguir esses padrões da Bíblia, né, sobre o sexo? Porque a Bíblia, ela nos protege de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez fora do casamento, as consequências dolorosas de um casamento arruinado e uma consciência pesada. Nosso Criador, Ele quer que usufruamos as dádivas que Ele deu e nos beneficiemos delas de maneira correta. A pessoa que vive de acordo com as orientações da Bíblia sobre o sexo, ela ganha a aprovação de Deus, paz de espírito, relacionamentos familiares mais fortes e uma boa reputação. Será que esses padrões eles são muito difíceis de seguir? Não. Quando uma pessoa ela quer viver de acordo com os padrões de Jeová, ele ajuda a fazer isso. Veja, por exemplo, o caso de Sara, né? Ela descobriu que o seu estilo de vida imoral não havia lhe trazido a liberdade e satisfação que ela desejava. Ela disse o seguinte: percebi que a minha consciência havia ficado insensível. Fiquei envergonhada e preocupada pensando que poderia engravidar ou pegar uma doença horrível. Nunca deixei de acreditar em Deus. Sabia que a minha conduta o havia magoado. Eu me sentia suja e isso estava acabando comigo. Com o tempo, Sara encontrou as forças para mudar de vida, né? Ela procurou a ajuda dos seus pais, que são testemunhas de Jeová, e também pediu a ajuda dos anciãos. E ela ainda diz: fiquei surpresa com a bondade e o amor de meus pais e do carinho dos anciãos. Eu me senti aliviada. Hoje Sara, ela serve fielmente a Jeová e com seus 2 filhos. E como vimos, assim como essa irmã, todos nós podemos sentir os benefícios de seguirmos as orientações amorosas de Deus. Além do mais, os padrões de Jeová eles são justos, irmãos. Jeová é um Deus justo que sempre faz o que é certo, conforme nós vamos ler agora em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz: a rocha, perfeita é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo e reto é ele. Como vimos, a justiça de Jeová, como todas as outras facetas de sua personalidade, é perfeita e impecável. Moisés o louvou dizendo essas palavras como lemos: Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo e reto é ele. Isso mostra que, quando expressa sua justiça, Jeová sempre faz com perfeição. Nunca é tolerante demais, nem severo demais. Ele é imparcial e trata todas as pessoas de forma justa. E Jeová quer que cada um de nós faça o que é correto e justo também, de acordo com o que diz o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 3. E podemos fazer isso por seguir os padrões da Bíblia. Em outro aspecto, como por exemplo, no modo como de nós tratarmos os outros. Essa atitude contribuirá para a paz e a felicidade de todos. E uma faceta disso é quando nós somos honestos e justos. Nós ganhamos a confiança de outras pessoas. E é o que nos incentiva aqui a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Vamos ler? Hebreus, capítulo 13, versículo 18, que diz assim: continuem a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. O apóstolo Paulo ele escreveu: visto que queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Quando nós somos honestos, a nossa autoestima ela aumenta. Temos paz interior e conseguimos até dormir melhor.
Além disso, outros vão confiar em nós e nos respeitar. Sobre ser honesto, como que reagimos quando encontramos algo que não nos pertence? Por exemplo, talvez nós encontramos uma carteira, um objeto caído no chão. Será que nós nos colocamos à disposição de procurar e imediatamente devolver ao dono? Com certeza que sim. Esse vai ser um excelente testemunho, né, para a pessoa quando nós explicarmos o porquê que nós devolvemos aquele objeto que foi encontrado. Então, quando as pessoas elas também veem o nosso bom exemplo, né, e que nós seguimos as leis e os padrões de Jeová, elas podem querer também aprender sobre ele. Como talvez alguém que possa ter nos observado quando nós fizemos algo durante nossa pregação e outra atividade que dê um bom testemunho. Isso vai dar mais louvor a Jeová, principalmente. Irmãos, será que é muito difícil ser honesto no mundo corrupto que vivemos? Podemos dizer que não é difícil. E Jeová prometeu que ele vai cuidar daqueles que vivem de acordo com seus padrões. Por isso, aumentem cada dia mais o seu amor por Jeová e pelos seus padrões. Quanto mais você conhecer e amar a Jeová, mais fácil vai ser viver de acordo com os padrões dele. Nós mostramos amor a Deus obedecendo aos seus mandamentos e aplicando os seus padrões. Fazer isso não é muito difícil, longe de ser uma carga. As leis de Jeová, elas são feitas para nos ajudar a ter uma vida mais agradável e feliz. Por vivermos de acordo com as orientações de Jeová, nós mostramos ao nosso Pai Celestial que realmente prezamos tudo o que Ele tem feito por nós. E é uma maravilhosa oportunidade de mostrarmos ao nosso Pai Celestial que realmente o amamos e queremos permanecer no seu amor. Por isso, quando lermos a Bíblia, pergunte-se: o que isso me ensina sobre a personalidade de Jeová? Por que será que Jeová ele estabeleceu esse padrão para mim? Ao meditar e ao colocar em prática os padrões da Bíblia, veja como a sua vida melhorará. Leamos agora o Salmo 119, 138, por favor. Salmo 119, 138, que diz: as advertências dadas por ti são justas e totalmente confiáveis. Segundo a nota aqui no texto, né, a advertência refere-se a um lembrete do que é necessário fazer. E a palavra hebraica traduzida advertências indica que Deus nos faz lembrar a sua lei, suas ordens, seus regulamentos, seus mandamentos e seus estatutos. Só continuaremos felizes se persistirmos em observar essas advertências, porque elas nos ajudam a evitar coisas que nos atrapalham em sentido espiritual, que resultam em calamidade e em tristeza. Muito bem, meus queridos irmãos, conforme nós vimos esse discurso, se vivermos de acordo com os padrões da Bíblia, na vida familiar, o conceito correto sobre o sexo e no modo como tratamos os outros, por sermos honestos, seremos ricamente abençoados. Também nós vimos que os padrões de moral da Bíblia vêm de Deus. Também vimos que os padrões de Jeová, eles sempre são amorosos se nós seguirmos. E também os padrões de Jeová, eles são sábios. Também vimos que os padrões de Jeová, eles são justos e confiáveis. Por isso, devemos também aumentar cada vez mais o nosso amor por Deus e pelos seus padrões. Com certeza, irmãos, nós somos muito gratos por Jeová por nos ensinar assim os seus padrões por meio da sua palavra, a Bíblia. E podemos estar certamente decididos sempre a deixar que Jeová guie os nossos passos. Um exemplo disso, irmãos, foi no Congresso das Testemunhas de Jeová, realizado em Londres, né? Um repórter perguntou a um porta-voz da Testemunha de Jeová se elas são realmente cristãs.
Aí ele respondeu, sem dúvida alguma, porque Jesus, né, é o nosso modelo. E existe muito egoísmo no mundo. Nós encaramos Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E seguimos os padrões da Bíblia. Então, quando a entrevista foi pelo ar na BBC, o repórter encerrou o programa dizendo: aprendi muito mais sobre o motivo de as testemunhas de Jeová baterem em nossas portas. Acho que nunca vi 25 mil pessoas tão bem vestidas e comportadas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso foi, sem sombra de dúvidas, um excelente testemunho de um observador à sabedoria de se viver em harmonia com os imutáveis padrões de Deus. Então, conforme esse repórter chegou a essa conclusão, esse sim é o objetivo de todos os servos de Jeová, né? Se havemos de receber a dádiva merecida da vida eterna, temos de amar extraordinariamente as advertências e os padrões de Jeová e acatá-las de todo o nosso coração.